Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Ao longo dessa videoaula, nós vamos discutir a respeito de bioinformática. Eu já expressei essa opinião antes de que eu não considero muito válido a aprendizagem baseada em definições. É muito mais útil quando a gente constrói a própria definição a partir das informações colhidas. Entretanto, aqui nós vamos fazer algo diferente e vamos iniciar pela definição. Por quê? Porque a bioinformática é uma área relativamente nova, é uma área bastante abrangente e nós não abordaremos todos os aspectos na profundidade que seria necessária para termos a capacidade de formular uma definição. Então nós vamos partir da definição e aprofundarmos naquelas questões que são diretamente pertinentes à nossa disciplina. Muito bem. Há várias definições para a bioinformática. Uma delas é esta aqui, que é uma área interdisciplinar que desenvolve e aplica métodos e ferramentas computacionais para a compreensão de dados biológicos. Muito bem. Vamos chamar a atenção nesse desenvolve e aplica, porque são duas coisas diferentes. Uma é desenvolver ferramentas computacionais, outra é aplicá-las. Então, aqui a gente já começa a perceber que existe toda uma área de conhecimento que é muito mais afim do desenvolvimento de ferramentas computacionais e outro que faz a aplicação dessas ferramentas, destes métodos. Uma outra coisa importante também nessa definição, já de chamarmos a atenção, é métodos e ferramentas. São coisas diferentes. Métodos, genericamente, poderíamos imaginar como algoritmos computacionais, como algoritmos para a solução de problemas, que podem ser implementados em diferentes ferramentas, diferentes programas. Muito bem, então a bioinformática ela é uma combinação de áreas diferentes, basicamente das várias áreas das ciências da vida com a ciência da computação. E o objetivo final disso tudo é analisar e interpretar dados biológicos. Muito bem. Então, temos aqui a bioinformática, uma área interdisciplinar, e os conhecimentos todos que aportam para a formação dessa nova área, podemos listar alguns dos mais relevantes, como a biologia molecular, como a ciência da computação, a bioquímica, a engenharia de software, a biofísica e a matemática e estatística, obviamente. Aqui nós temos então, em azul, aquelas disciplinas das ciências da vida, e em marrom, da área de exatas, de ciências da computação. Todos esses conhecimentos, então, são utilizados para desenvolver e aplicar essas ferramentas computacionais na solução de problemas biológicos. Então, tentando dar uma ideia abrangente a respeito das aplicações, sem querer abordar todas elas, mas algumas das mais importantes, poderíamos sistematizar da seguinte maneira.
A primeira aplicação, mais óbvia e mais antiga, né, que está lá na gênese da bioinformática, que é a análise de sequências. E direta e imediatamente no sequenciamento de DNA. Né? Tão logo o sequenciamento de DNA foi desenvolvido nos anos 70 do século passado, né? Foi vista a necessidade de aplicar ferramentas computacionais para análise desses dados, que inicialmente não eram em tão grande quantidade, mas à medida que as técnicas foram progredindo, essa quantidade se tornou impraticável de serem analisadas manualmente. E isso nos leva, de imediato também, a uma outra aplicação, que é a montagem de sequências. Né? Então, o sequenciamento de DNA, ele permite a determinação de sequências relativamente curtas. Então, para o sequenciamento de sequências longas de DNA, como por exemplo um genoma completo, esse sequenciamento é feito por partes, e depois essas partes todas, essas sequências parciais, tem que ser estabelecida a sobreposição entre elas, as relações entre elas, para ser estabelecido a sequência completa. Então isso se chama montagem de sequências. Obviamente, as ferramentas computacionais desenvolveram um papel importantíssimo nesse tipo de metodologia. Depois, não basta sabermos a sequência de nucleotídeos de um determinado genoma, por exemplo. Nós temos que identificar quais são as regiões codificantes, quais são as regiões regulatórias, para que essas regiões codificantes codificam, que proteínas são potencialmente produzidas, né? Qual o papel biológico dessas proteínas. E isso, então, coletivamente poderíamos chamar de a anotação dos de genomas. E as ferramentas computacionais também têm um papel fundamental nisso. Com o estabelecimento da era dos genomas, de sequenciamento completo de genomas, a consequência lógica era o desenvolvimento de genômica comparativa. Comparar genomas, por exemplo, comparar linhagens patogênicas e não patogênicas de bactérias, por exemplo, e estabelecer as diferenças entre esses genomas e quais genes envolvidos, por exemplo, em patogenicidade. Né? Quando falamos então de genomas, por exemplo, de mamíferos, de sequenciamento de genomas de mamíferos, uma outra área importantíssima da aplicação da bioinformática é a correlação entre genômica e doenças. Então, identificar mutações, ou se não mutações, SNPs, variabilidade no genoma, SNPs SNP, Single Nucleotide Polymorphisms, polimorfismos de nucleotídeo único, que possam ser usados como marcadores de doenças. E, não menos importante, filogenia molecular. Assim como a filogenia clássica, né, estabelece a relação entre organismos, por exemplo, baseado em dados anatômicos, nós podemos fazer filogenia molecular baseado em sequência de DNA, que veremos ao longo desta videoaula. Outras áreas de aplicação direta da bioinformática na análise de expressão gênica. Então, a bioinformática é utilizada para analisar transcriptomas, ou seja, todos os RNAs que são transcritos a partir de um determinado genoma. Também na análise de proteomas, ou seja, o conjunto de proteínas que são produzidas. E na análise da regulação da expressão gênica, propriamente dita. Outras áreas, então, continuando, a bioinformática estrutural. A bioinformática pode ser utilizada para a predição, por exemplo,
estrutura secundária e estrutura terciária de proteínas, que é importante na compreensão do papel biológico de proteínas. Tá? E, de uma maneira mais complexa e abrangente, a bioinformática pode ser usada na análise de redes e sistemas biológicos. O que se entende por isso? Por exemplo, rotas metabólicas. Bioinformática pode ser utilizada na análise de rotas metabólicas para compreender o global dessas rotas metabólicas, que também exploraremos ao longo dessa videoaula. E também na análise da interação entre proteínas, as redes de interação entre proteínas. Finalmente, uma área importantíssima é a de bancos de dados. Né? Os bancos de dados biológicos, então, que nós exploraremos em seguida, são fundamentais. É fundamental a aplicação da bioinformática. Então, sem mais demora, nós vamos começar a manipular dados, utilizar ferramentas de bioinformática de maneira aplicada. Bem, nós estaremos utilizando então o Windows 10 para fazermos as nossas análises de sequências e exploração de bancos de dados. Esse aqui é um Windows 10 padrão, né? O mesmo Windows 10 que todos usamos. A única modificação que foi feita foi aumentar o tamanho de letra, os ícones, de maneira a facilitar a visualização. Mas fora isso, é o Windows 10 padrão. Muitas ferramentas de bioinformática foram e são desenvolvidas para Linux, né? Mas nós não exploraremos essas ferramentas nesta videoaula. Então, ficaremos com aquelas disponíveis para Windows. Todas as ferramentas computacionais que utilizaremos, então, aqui, são gratuitas, né? Muitas delas têm código-fonte aberto, então as pessoas têm acesso ao código-fonte dos programas que foram desenvolvidos e, quando não, são livremente disponíveis. Nós vamos então iniciar a nossa discussão aqui abordando bancos de dados inicialmente. E o primeiro banco de dados que eu gostaria de discutir é o NCBI, o National Center for Biotechnology Information. Este banco de dados, então, que está disponível online, nós vamos acessar aqui, então, utilizando o nosso navegador. O endereço, então, é esse que aparece aqui em cima, né? Esse banco de dados, na verdade, ele congrega uma série de outros subbancos de dados que nós podemos ver aqui. Então, tem uma quantidade bastante grande de subbancos. Né? Nós vamos nos concentrar, neste primeiro momento, em genes e em genomas, inicialmente. Então, vamos fazer uma procura aqui nesse banco de dados, na seção dele de genomas, procurando por uma velha conhecida de todos nós, que é a Escherichia coli. Feito, então ele já localizou. Então aqui já tem as informações essenciais disponíveis lá no banco. Vejam que aqui ele já faz a ressalva de que é uma bactéria muito bem estudada, né? Escherichia coli está desde o século XIX
entre aspas, domesticada no laboratório, né? E aqui nós temos, então, informações a respeito do genoma de Escherichia coli e também aqui, ó, junto com a Escherichia coli, esta linhagem chamada de K12, essa aqui, é a Escherichia coli domesticada em laboratório, então, que é utilizado para experimentos, para clonagem molecular, né? E veja que aqui também tem informação a respeito da O157. Essa O157 é aquela patogênica, né, com uma patogenicidade bastante alta. Muito bem. A informação que nós queremos se encontra aqui no item RefSeq, que é a sequência de referência, então, da Escherichia coli, que nós vamos explorar. Então, eu vou abrir numa nova janela, aqui, uma nova aba. E aqui nós temos, então, fechando essa informação do Covid aqui, nós temos a entrada lá no banco de dados com as informações a respeito do genoma completo da Escherichia coli. Aqui ele apresenta a página inicial, é só referências bibliográficas, informações genéricas, né? E aqui está truncado, isso é proposital, porque esse registro aqui do banco de dados é bastante extenso e para visualizarmos completamente toda a informação, teríamos que customizar isso aqui, pedindo, por exemplo, para mostrar todas as características desse genoma e, inclusive, a sequência, então, de nucleotídeos, se quiséssemos analisar. E isso, então, depois clicando em Update View. Não vamos fazer isso aqui, porque perderíamos alguns minutos esperando, dependendo da conexão de internet, que carregasse a página, né? Então, previamente, eu já fiz o download deste arquivo, utilizando essa opção que tem aqui, Send to, enviar para um arquivo. Então eu já fiz esse download, já obtive essa sequência de maneira local, que a gente vai poder explorar em alguns instantes. Da mesma forma aqui, que eu procurei por Escherichia coli, vou voltar naquele outro tab ali assim, de procura, vamos procurar um genoma, não mais agora procariótico, não mais bactéria, vamos procurar por um genoma de um mamífero superior. Então aqui nós teremos acesso ao genoma felino, tá? Com todas as informações pertinentes a respeito do genoma felino e que já foi sequenciado completamente, está disponível aqui. E aqui então nós vemos as informações a respeito de cada um dos cromossomos do genoma felino. Então toda essa informação está subdividida por cromossomo, tá? Cromossomo A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Então cada um dos cromossomos, que é um cromossomo linear, né, genoma de mamífero, cada um desses cromossomos corresponde a um registro neste banco de dados. Nós vamos conferir este cromossomo aqui, o D1, em alguns instantes explicamos por que o nosso interesse no D1. Então, abrindo aqui, nós teremos então acesso ao registro deste banco de dados correspondendo ao genoma, ao cromossoma D1 do genoma felino, né? Então aqui esse genoma
como é discutido lá na videoaula a respeito de bancos genômicos, né? Esse genoma foi estabelecido a partir do DNA de uma gatinha chamada Cinnamon, né? Da raça Abissínia. Então aqui nós temos todas as informações relativas. Novamente aqui está truncado porque é um registro extremamente grande dentro desse banco de dados aqui, que pode ser modificada aqui, customizada, então, pedindo para mostrar todas as anotações referentes aos genes, e inclusive pedir a sequência, e finalmente aqui em Update View, isso seria disponibilizado aqui na tela. Também, para não usarmos muito do tempo aqui, previamente isso já foi feito e já foi feito então aqui o download desse arquivo localmente para que possamos analisá-lo então. Então isso aqui é uma das formas de se utilizar o banco de dados lá no NCBI. Tá? Depois vamos explorar outras formas, como por exemplo fazer procura por sequências, né? E como obtê-las posteriormente. Então, eu acho que nós podemos analisar essas sequências localmente. Vamos mostrá-las aqui, o que já foi obtido dessas sequências. E aqui então nós temos o arquivo correspondendo ao genoma de Escherichia coli, né? Escherichia coli.gb, e um outro correspondendo ao cromossomo D1 felino, obtidos lá do NCBI, fazendo o download então desse arquivo completo. Vejam a diferença aqui de tamanho do arquivo, que já dá uma ideia a respeito da diferença de proporção entre genomas procarióticos e genomas eucarióticos. Mas isso analisaremos em detalhe a partir de agora. Então aqui temos esse arquivo que nós podemos abrir com um editor simples de texto. E aqui nós temos então o arquivo completo. Informações úteis. Aqui já está nos dizendo que esse genoma de Escherichia coli tem 4.641.652 pares de base, certo? Ou seja, ele tem 4,6 megabase, que é uma das unidades de medida, então, em tamanho de genoma. Informa também aqui que esse genoma é circular, como é usual nos genomas procarióticos. Então é um cromossomo único que a bactéria Escherichia coli tem, que é um genoma circular então. Depois nós temos várias outras informações aqui a respeito do organismo, a respeito de referências bibliográficas então, a respeito da determinação da sequência de nucleotídeos desse genoma e assim por diante. Até que, avancei muito, retornei um pouco, até que, a partir de um determinado ponto neste arquivo, nós temos o que é chamado de features, as características desse genoma que foram determinadas após o sequenciamento do genoma e a anotação dele, ou seja, a determinação de todos os nucleotídeos, os 4.600.000 nucleotídeos, né? Então está aqui, source, a fonte do nucleotídeo 1 até o 4.641.652, né? O último nucleotídeo. Lembrando que ele é circular, o primeiro nucleotídeo está conectado ao último, né? Tudo isso determinado, então, utilizando ferramentas de bioinformática
para descobrir onde é que estão as regiões codificantes, as regiões regulatórias e assim por diante. E tudo isso então está anotado nesse genoma. Por exemplo, aqui diz gene e aqui diz as coordenadas. Então existe um gene que inicia no nucleotídeo 190 e se estende até o nucleotídeo 255, que codifica por um gene cuja abreviatura então é o THRL, né? E assim por diante. Aqui então temos CDS, que significa a região codificante desse gene, que é coincidente com o gene. E aqui temos informações, por exemplo, do produto gênico. Codifica para que esse gene? Codifica para o peptídeo líder do operon do triptofânio, né? Aqui tem a sequência traduzida da proteína que é obtida. E assim por diante, gene por gene, com as informações pertinentes a cada um deles. As coordenadas no genoma, qual é a proteína, se é um gene que codifica para uma proteína, qual é a proteína codificada por ele, qual é a sequência de aminoácidos, qual é o papel biológico, qual é a função, né? Se é uma enzima, por exemplo, aqui nós estamos vendo uma treonina sintetase, né? E assim por diante. Isso tudo é a parte de anotação do genoma, né? Mais adiante, se formos progredindo aqui, baixando, chegará um ponto onde teremos então o final dessa seção de anotação do genoma e o início da sequência de nucleotídeos propriamente dita, que deve iniciar, vamos adiantar um pouco mais isso aqui, deve iniciar mais ou menos aqui neste arquivo, lá pelo meio do arquivo. Então, passamos aqui, feito, então podemos avançar aqui assim. Aqui inicia a sequência de nucleotídeos. Então, desde o nucleotídeo 1 até o último deles, que é o 4.600.000 e alguma coisa, que é esse aqui, que está conectado lá no primeiro, porque é um genoma circular. Pois bem, essa sequência de nucleotídeos que nós temos aqui, que é extremamente monótona, A, C, G e T, ela só faz sentido, só tem utilidade se nós soubermos onde é que estão localizados os genes, né? Essas regiões codificantes, as regiões regulatórias, para que esses genes codificam, qual é o papel biológico disso, e tudo isso são aplicações da bioinformática, então. Da mesma forma que fizemos isso aqui com o genoma de Escherichia coli, nós podemos analisar o genoma aqui de felino, do cromossomo D1, que também a estrutura do arquivo é exatamente a mesma, tem todas as informações apresentadas da mesma maneira, e esse cromossomo D1 aqui, por exemplo, aqui nos informa que ele tem 117 milhões de nucleotídeos, certo? E ele é linear, como todo cromossomo eucariótico, né? Então ele é um cromossomo linear de 117 milhões 648.028 nucleotídeos. Pares de base, né? DNA dupla fita. Então temos todas as informações aqui, da mesma forma que é apresentada, mas aqui tem uma coisa que vale a pena já ressaltar. Então aqui vocês têm a anotação. Por exemplo, uma região codificante aqui diz que é para juntar dessa coordenada até essa, depois dessa coordenada até aquela lá, depois dessa coordenada até essa,
desse nucleotídeo até esse, e assim vai. O que acontece aqui? Acontece que agora nós estamos olhando um genoma eucariótico, onde os genes são interrompidos por introns. Então as regiões codificantes elas são separadas por introns, e essas coordenadas são as coordenadas dos exons, né, da região codificante. Então vejam, por exemplo, aqui, já para ressaltar a utilização de ferramentas computacionais, esse gene foi identificado, né, usando uma ferramenta computacional chamada Gnomon, né, que ele prediz a existência de genes em eucariotos. E da mesma forma, então, lá adiante, nós temos a sequência de nucleotídeos. Muito bem, tudo isso é muito interessante, mas de difícil visualização. De visualização muito difícil. Aí que entram as ferramentas computacionais, e uma delas que nós vamos usar de imediato é essa aqui, chamada Artemis. O Artemis é uma ferramenta, então, um programa que permite a visualização de genomas de maneira gráfica, o que facilita muito a compreensão. Então, vamos primeiro abrir o genoma de coli. Então, nosso genoma de coli, este aqui. Vamos abrir. E teremos uma visualização. Só vou simplificar um pouco essa visualização aqui. Vou simplificar. Feito. Então, nós temos aqui, de maneira gráfica, representado o genoma de Escherichia coli. Então, veja o seguinte. Tem 3 janelas, basicamente. Nós temos uma janela aqui, essa primeira. Nós temos essa janela aqui. Depois nós temos esta. E depois essa terceira aqui embaixo. Nessa primeira janela, ela mostra uma visão geral do genoma, sem individualizar nucleotídeo. Nessa aqui, a gente pode ver a sequência de nucleotídeos de uma fita e da sua complementar. Essa de cima, então, aqui representado de 5' para 3', da esquerda para a direita, e a outra fita complementar, essa de baixo, representada de 5' para 3', da direita para a esquerda. E aqui embaixo a gente tem as informações a respeito de cada um desses genes, dessas regiões codificantes ou regiões regulatórias. Vamos só mudar um pouco a representação aqui. E aqui vocês têm, então, por exemplo, deixa eu me deslocar aqui, que representado cada um dos genes. Um clique duplo aqui mostra o detalhe, onde é que ele inicia a sequência de nucleotídeos, e aqui embaixo temos a função biológica dele, o que ele faz. Ele é um transportador, assim como aqui nós temos uma enzima, glutationa S-transferase. Aqui está o gene e aqui a sequência de nucleotídeos dele. Então isso aqui é um visualizador gráfico de genomas que pode ser utilizado para rapidamente procurarmos informações a respeito de cada um dos genomas individuais disponíveis que foram sequenciados. Muito bem, então a mesma coisa pode ser feita com o genoma eucariótico lá felino. Vamos abrir então esse arquivo e podemos visualizar isso aqui da mesma maneira que vimos o genoma
de Escherichia coli. Vamos simplificar a visualização. Vamos mostrar os nomes dos genes, os seus produtos, o que eles fazem. E aqui vamos reduzir um pouco o zoom para que a gente possa... Faltou tirar isso aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos... Vamos reduzir o zoom aqui. Aqui nós temos um gene, que eu não sei qual é que é, mas que descobriremos clicando aqui. É uma matrilisina. Então vocês vejam o seguinte, que esse gene, as regiões codificantes do gene como um todo estão separadas e aqui estão anotadas, então, cada um dos exons. Esse aqui é um exon, que aqui mostra o detalhe dele, aqui embaixo. Aqui temos outro exon, aqui outro exon e outro exon. Vamos aproveitar que estamos visualizando o cromossomo D1 felino, porque é lá no cromossomo felino, cromossomo D1 felino, que nós podemos... Não, lugar errado, Navigator. É lá que a gente pode, por exemplo, localizar onde é que está o gene que codifica para insulina. E, supostamente, ele já achou aqui, está aqui o gene, ali assim. Vamos dar um zoom para olhar isso em mais detalhes. É um gene pequeno, o gene que codifica para insulina, que nós utilizaremos também como exemplo para outras coisas. E aqui está o primeiro exon. Clique duplo nos mostra aqui a sequência de aminoácidos, a correspondente região no genoma, o outro exon do gene da insulina. E toda essa região entre os dois exons é um intron, interrompendo então esse gene. Um outro exemplo, então, de banco de dados que vamos explorar agora de imediato é o KEGG, que é um banco de dados que contém informações sobre genes, genomas, rotas metabólicas. Então, é um banco de dados bastante completo, mas vamos explorar apenas uma parte dele. Esse banco de dados também está disponível online, acesso livre, né? KEGG. Então esse banco de dados, como podemos ver aqui, ele contém uma quantidade muito grande de informações a respeito de genes, de genomas, e o que vamos explorar agora de imediato são as rotas metabólicas. Por exemplo, nós podemos fazer uma procura nesse banco, que eu já vou direcionar a nossa discussão para porfirias, né? Sem entrar nos detalhes do que sejam porfirias ainda, que vai ser discutido um pouco mais adiante ao longo da disciplina, né? Nos transtornos metabólicos da biossíntese do M, de proteínas. Então, vamos fazer uma procura aqui, por enquanto não tentando correlacionar isso com outros tópicos. Aqui então nós encontramos, por exemplo, porfiria eritropoética. Vamos seguir esse link aqui, da porfiria eritropoética, e aqui então vai ter uma série de dados a respeito da porfiria eritropoética, e uma dessas informações aqui que nós podemos utilizar é essa daqui, que é a deficiência dessa enzima, UROS. Vamos analisar então isso aqui. É uma enzima envolvida na biossíntese do M, que faz parte da hemoglobina. Muito bem. Vamos retornar aqui e vamos ver a rota metabólica envolvida então na biossíntese do M. Como seria de se esperar, é uma rota metabólica bastante complexa,
Deixa eu ressaltar algumas coisas. Aqui está o M, né, que é o objetivo final da rota metabólica do M, produção do M. Né? Vários intermediários aqui. Deixa eu chamar a atenção aqui desse intermediário, o porfobilinogênio, que é onde começa já a montagem final da molécula do M. Temos alguns intermediários aqui, o hidroximetilbilane e aqui o uroporfirinogênio 3. Notem essa enzima que está aqui nessa rota metabólica, que a gente pode dar uma olhada em mais detalhes. Essa enzima aqui, então, é a UroS, né, o código dela, que é a uroporfirinogênio 3 sintetase. Em um momento eu tento correlacionar todas essas coisas aqui. Então, isso aqui é um banco de dados de rotas metabólicas. Né? Por enquanto, ainda deixando no ar o que a gente faz com aquela informação ali do gene UroS, mas nos concentrando inicialmente, primeiramente, em que temos toda essa informação. Nós podemos consultar uma rota metabólica, quais as enzimas que participam, os metabólitos envolvidos, todos os detalhes da reação. A título de curiosidade, essa mesma rota metabólica, então, nós temos de uma maneira bastante sucinta lá no nosso livro. Lá no nosso livro, então, nós temos aqui lá na página 130 essa rota biosintética, de uma maneira bem resumida. Aqui o porfobilinogênio que nós tínhamos visto lá, aqui o uroporfirinogênio 3 e essa enzima aqui, que inclusive o intermediário aquele não está nem sendo citado, que é a uroporfirinogênio sintetase, que em alguns instantes a gente retorna a ela, dentro do contexto de outros bancos de dados. Então, isso aqui é o KEGG, é um banco de dados de genes, genomas, rotas metabólicas, então, e a partir de uma determinada enzima a gente consegue chegar lá num banco de dados contendo as informações a respeito da localização cromossômica nas espécies onde já foi determinado, e sequência de nucleotídeos, sequência de aminoácidos, todas as informações relativas. Muito bem, então esse é o KEGG. Um outro banco de dados, então, que é interessante de explorarmos, é o OMIA, que já deve ter sido citado em disciplinas anteriores, que é um banco de dados com informações de herança mendeliana em animais, então. Vamos abrir aqui o OMIA. O OMIA, então, aqui ele é como informa aqui a página, ele é um catálogo, né, de desordens hereditárias. Tá? Não só desordens, mas também como características, todas elas single locus, né, ou seja, genes únicos, né, em 261 espécies animais. Tá? E aqui isso está sistematizado por espécie e por tipo de característica ou desordem hereditária. Vamos dar uma olhada então aqui nos gatos e aquelas desordens conhecidas. Clicando aqui então nós temos acesso à lista neste banco de dados aqui. Vamos colocar isso em ordem alfabética e vamos procurar aqui pela porfiria, que a gente estava olhando em outros bancos. Então aqui nós temos a porfiria congênita eritropoética. Vamos ver o que informa o OMIA a respeito desse transtorno. Então aqui tem todas as informações a respeito, né, que também é conhecida em suínos e em bovinos,
né? E aqui informa o seguinte, que esse transtorno, a porfiria eritropoética congênita em felinos, ela aqui tem todas as explicações. Onde é que está? Aqui, molecular basis. Então, tem um mecanismo molecular por que ela acontece, e aqui rapidamente nós vemos que existe uma mutação no exon 3 e uma outra no exon 6 do gene UROS. Esse gene UROS a gente acabou de olhar lá na rota metabólica, codifica para uma enzima, certo? Então aqui assim nós temos as informações, inclusive vamos abrir isso aqui numa outra aba. Aqui tem as informações a respeito desse gene com um link direto lá para o NCBI. Então a gente retorna lá naquele banco de dados, onde então temos acesso à sequência completa do gene que codifica a uroporfirinogênio 3 sintetase felina, que é o gene que codifica essa enzima, cujas mutações que nós acabamos de olhar aqui no banco de dados, no OMIA, nos informa quais são as mutações, em quais exons elas acontecem, e nós sabemos qual é a rota metabólica onde esse gene está envolvido. Então, por exemplo, só um exemplo dentro de uma gama enorme de coisas que é possível, que são possíveis de serem feitas com essas informações. Por exemplo, nós podemos, usando este conhecimento de onde é que está a mutação, desenvolvermos ferramentas, desenvolvermos métodos moleculares de diagnóstico para a identificação dessas mutações em felinos, com a utilização do que está disponível nestes bancos de dados. Com isso, então, a gente teve uma visão bem genérica, bem global a respeito de bancos de dados biológicos e os diferentes tipos, alguns dos diferentes tipos, o tipo de informação contida neles, como se recupera essa informação e onde que ela pode ser utilizada.